pessoal, meu nome é Fábio e nós vamos falar sobre Mindfulness e saúde mental. Bom, primeiro de tudo, gostaria de agradecer, por estarem assistindo e desejo aí que essa apresentação possa contribuir, né? Bom, gostaria de trazer para vocês, minha formação nessa área. Então, em 2015, pela Assertiva Mindfulness, eu fiz o curso de 8 semanas. Depois eu fiz um curso, pela própria Assertiva, um curso avançado chamado Entre Mentes. Depois em Bali eu fiz um curso chamado Search Inside Yourself, um curso de inteligência emocional da Google, baseado em Mindfulness. Fiz um outro curso de Mindful Movement. E aí eu fiz a minha formação profissional em Mindfulness pela Unifesp, pelo Mente Aberta, onde eu tive o grande prazer de conhecer o professor Marcelo De Marzo. Depois eu fiz alguns retiros, ao longo aí de todo esse período, e aí eu destaco o retiro do Vipassana. Então esse retiro é um retiro bem antigo, bem tradicional, onde são meditadas cerca de 11 horas por dia durante 10 dias em silêncio absoluto. E aí foi muito interessante, que ele traz, a raiz do Mindfulness está no Vipassana. Então, depois eu fiz a formação internacional em Mindfulness para crianças e adolescentes pelo Mindfulness Brasil. Fiz depois o curso de Biopsicologia pelo Instituto Visão Futuro. E agora, por último, eu fiz o curso de Autocompaixão baseado em Mindfulness. Bom, a gente começa a trazer nesse momento nossa busca pela felicidade, De forma geral, a felicidade norteia as nossas ações no nosso dia a dia, Então, as nossas ações são muito voltadas, para o que nos faz feliz. E aí, como a gente busca de uma forma geral, Então, a gente busca através de parceiros, bebida, festas, quando mais jovem, depois quando mais velho, em dinheiro, Então, recentemente nós tivemos uma Mega Sena acumulada, Quem não ficaria muito feliz em ganhar na Mega Sena? Então, para quem gosta de carro, então um super carro também é algo que traria muita felicidade. Uma casa como essa, quem não estaria muito feliz de ter uma casa como essa? Desde que venham os empregados juntos, Mas é isso, Tudo isso deixa a gente muito feliz, não deixa? E quando a gente vê um estudo como esse, Então, quando a gente analisa, esse gráfico em azul, é o PIB per capita da população, a norte-americana, de 50 a 2 mil. Então a gente percebe um crescimento importante. Já a linha vermelha, ele é um medidor que colocaram da escala da felicidade. Então eles aplicaram alguns questionários validados e eles viram que ao longo do tempo, embora a renda per capita ela aumentou bastante, no entanto, a felicidade praticamente ela se manteve constante, com pequenas oscilações, mas ela se manteve basicamente constante. Tem outro estudo que mostra que de 70 a 2008, o PIB norte-americano ele triplicou, no entanto, a taxa de suicídio aumentou mais do que proporcional, a taxa de suicídio infantil aumentou mais do que proporcional o aumento do PIB. Então, a gente percebe que essa nossa ideia, de quando a gente tem mais dinheiro, a gente está mais feliz porque a gente pode ter aquelas coisas que mostraram pra gente, isso acaba não sendo realidade. Porque quando a gente tem muito mais dinheiro, a gente pode comprar uma casa daquela, pode comprar um carro daquele. No entanto, a felicidade não foi proporcional como a gente esperaria, ao entender a questão como essa. E por que isso acontece, pessoal? Bom, a gente precisa começar falando disso tudo sobre adaptação hedonista, E aí eu trago para vocês, pense no que sentiu na primeira vez que você ouviu o Eu Te Amo. Então foi aquele negócio na barriga, aquelas sensações. E aí hoje de manhã, antes de você vir para o trabalho, falou lá para o seu marido, para sua esposa, falou tchau, tchau, te amo. Tá, também te amo. E foi isso, Então, o que acontece, Quando temos a mesma experiência em sucessivas ocasiões, começamos a nos adaptar. A experiência gera cada vez menos prazer. Psicólogos chamam isso de habituação, economistas de utilidade marginal declinante e o resto de nós de casamento. Então, pessoal, conforme a gente vai passando
por sucessivas vezes pela mesma experiência, cada vez vai gerando menos prazer. Então, de uma forma geral, né, a gente pensa, por exemplo, um jovem, né, ele tem uma procura, né, uma busca enorme para conhecer o grande amor da vida dele. E aí ele vai, e de repente ele conhece alguém, e ele fala, não, vou estar muito feliz quando eu conhecer meu amor. E aí ele conhece esse alguém e ele fala, poxa, eu tô gostando dela, tá sendo bacana, mas eu vou ficar feliz mesmo quando a gente começar a namorar, né, quando a gente oficializar algo. E aí começa a namorar, fala, bom, tá bacana, né, que eu comecei a namorar, mas eu vou ficar feliz mesmo quando me casar com ela. Porque casamento é uma coisa oficial, une as famílias. Então, depois que ele casa, fala, bom, eu vou ficar feliz mesmo quando eu tiver filho com ela. Porque a fruto de um casamento é uma criança. E aí depois que tem um filho, fala, bom, eu vou ficar feliz mesmo quando tiver 2 crianças, porque quando eu ficar velho é ruim deixar uma sozinha. E aí depois, quando os filhos estiverem formados, e assim por diante, né? Então a gente vai adaptando aquela nova condição que conseguiu, e aí passa para o próximo passo. Inclusive tem um estudo americano bem interessante, que ele compara uma pessoa que ganhou na Mega Sena com uma outra que ficou tetraplégica. Eles vão avaliando, né, ao longo do tempo. E depois de um ano eles percebem uma coisa, que o grau de felicidade das 2 pessoas é o mesmo, né? Ou seja, os 2 se adaptaram à nova condição. Tanto uma coisa tão boa, né, marcante, né, como a Mega Sena, como ficar tetraplégico. E tem um estudo de Harvard bem interessante que ele fala que só 10% da nossa felicidade a longo prazo, 10%, está relacionados com fatores externos, né? Então, é claro, né, a gente precisa de um mínimo para viver, né, com uma qualidade de vida razoável. Isso varia, né, conforme os países, mas em torno de $15 mil ano. Mas a partir desse mínimo, a questão financeira não vai ter um impacto a médio e longo prazo. E aí, pessoal, então, o que a gente pensa, né? O que realmente nos faz felizes, né? Quando a gente percebe que a gente tendo mais dinheiro, a gente pode comprar mais coisas que nos deixariam felizes, e aí a gente avalia e percebe que é apenas um estado eufórico, que logo o corpo se adapta a isso. Então, o que realmente deixa a gente feliz? Bom, o que faz a gente feliz ou triste são as percepções. Então, eu gosto dessa frase de Eckhart Tolle, que ele fala assim, ó, não são as situações que trazem felicidade, são os pensamentos a respeito das situações que deixam você infeliz. Então, nada, absolutamente nada do que acontece vai deixar a gente feliz ou triste, mas sim a nossa percepção do que está acontecendo, geralmente pautada, né, pela nossa expectativa. Um grande exemplo disso é que 2 pessoas podem passar pela mesmíssima situação e terem reações muito diferentes. Uma ficar feliz com isso e a outra é triste. Então, vindo nessa ideia, né, se a gente sabe que o que faz a gente feliz é pensar em coisas boas, então por que é tão difícil pensar em coisas boas? Bom, essa aqui, pessoal, é porque o nosso cérebro ele é extremamente primitivo. Extremamente. Então, o nosso arcabouço neurológico é o mesmo de 70 a 90 mil anos, né? Onde os estressores eram maiores, né? Os opressores, né? Grandes, e a gente precisava desses mecanismos para a sobrevivência. Né? Eu gosto muito dessa frase do Richard Dawkins, né? O pesquisador polêmico, que ela fala que o organismo não vive para si mesmo. Sua principal função é sobreviver e reproduzir seus genes. Quando a gente ouve uma frase como essa, a gente fala, nossa, muito primitivo, né? E aí a gente fala, nossa, eu acho que eu não sou assim, né? E me lembro, inclusive, de uma frase de Darwin, né? Que ele falou que nós não estamos pouco abaixo dos anjos, e sim pouco acima dos macacos. Essa frase foi tão impactante na época que o piloto, né, do barco dele, ele se suicidou depois dessa frase. A esposa dele ficou meses, né, sem sair de casa, de tanta vergonha por uma frase como essa. Mas aí quando a gente analisa isso, uma frase dessa Richard Dawkins, que é muito similar, a gente fala, bom, realmente faz todo o sentido. E vocês vão ver nos próximos slides o quanto isso é coerente com o nosso dia a dia. O quanto que
cérebro primitivo pautado, né, na sobrevivência, na reprodução dos genes, ele traz aspectos no nosso dia a dia. Então a gente começa, né, com essa questão do perigo mínimo e recompensa máxima, né? Bom, para a gente sobreviver e bem com isso, a gente tem isso muito presente, né, na nossa vida. Então, por conta disso, a gente fixa as coisas negativas mais do que as positivas, né? E tem um estudo que demonstra que a gente fixa 6 vezes mais as coisas negativas que positivas. Por que isso? Pessoal, por exemplo, nós estamos conversando aqui agora, entra um animal nessa sala e mata todo mundo. E sobrevive 1 ou 2 pessoas. Essas pessoas que sobreviveram precisam lembrar que aqui é um local perigoso, porque se elas não lembrarem, elas vão vir aqui e vão morrer o restante. E aí não vai, né, manter os genes, não vai perpetuar a espécie. Então ele precisa recordar. E aí, por isso a gente fixa 6 vezes mais coisas negativas que positivas. Então, de repente, a gente teve um dia, né, uma viagem, né, maravilhosa, aconteceram várias coisas bacanas. E aí, no final da viagem, né, voltando para casa, cheio de coisas legais, a mala foi extraviada. E aí, você perguntar, nossa, como que foi de viagem? Foi péssima. A mala com tudo que eu gosto estava ali dentro e ela foi extraviada. Então, esse é um padrão do ser humano. E aí tem uma questão que piora ainda mais a situação, porque a gente não guarda tudo o que acontece. Então, se eu perguntar para vocês, como que foi o seu jantar ontem? Imagina que você saiu para jantar. Foi bom. Vai relatar, foi bom. Só que você não lembra os detalhes de que aconteceram no jantar. Você não lembra a questão da temperatura, dos sons que estavam presentes, cheiros. Nada disso, marcante. Né? Talvez nem o gosto da comida você lembre. Você lembra só um resumo disso tudo, que estava bom. Por que isso? Porque a gente não consegue guardar tudo no nosso HD. Para ser utilizado tem que uma região do nosso cérebro fala, bom, isso aqui é importante, isso não é. E aí, pessoal, que gostaria que vocês unissem as duas coisas. Primeiro, fixar mais as coisas negativas, e a segunda coisa é que a gente não guarda tudo. Então, de uma forma geral, a gente vai ter essa tendência, né, a lembrar das coisas mais negativas que aconteceram de uma forma resumida para o negativo, né? E uma questão muito interessante que acontece desse nosso padrão, porque lá na pré-história os fatores aconteciam e a gente tinha um bom tempo para se recuperar. Por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês de entrar um animal e comer um pedaço da sala aqui e sobreviver a alguns. Só que depois, para isso acontecer de novo, demorava-se muito tempo. Só que hoje, de forma geral, nossos estressores eles são psicológicos na sua maior parte. Então, quem são nossos estressores psicológicos? Uma cunhada desagradável, um sogro inconveniente, um chefe chato. Ou a gente pode pensar também em questões, por exemplo, uma falta, né, de dinheiro, né? A gente pode pensar numa pandemia. Ou seja, estressores que vão estar ali frequentemente, né, atrapalhando, né, nos estimulando negativamente, né? Diferente da pré-história, que a gente tinha aquele estímulo e depois passava um tempão sem uma nova exposição. E aí, pessoal, tudo isso que a gente pensa, o que a gente sente, a gente tem uma liberação hormonal, né? O Sadhguru ele fala que conforme a gente vai pensando, a gente vai fazendo uma sopa do nosso corpo e colocando os ingredientes, né, de hormônios. Então, por exemplo, assim, se eu falar para vocês, nossa, sério, muito sem educação, você vai ter uma série de reações, as mesmas reações lá da pré-história, para você entrar, por exemplo, numa luta. Então, batimento cardíaco, aumentar, pupila, enfim, todas aquelas reações que a gente sabe que acontece. Só que você não vai entrar numa luta, você só vai dizer, eu não sou sem educação. Mas mesmo assim as reações são as mesmas de antigamente. Outra questão importante que nós temos também é o centro executivo do cérebro. Esse centro executivo do cérebro ele foi muito importante para a nossa sobrevivência, né? Ele traz aspectos para a gente prever o que pode acontecer e também lembrar das coisas que aconteceram. Isso para a sobrevivência é fantástico. Mas agora, se a gente voltar, né, naquela questão
lembrando, né, esse nosso padrão do nosso cérebro de fixar as coisas negativas, todo esse aspecto que o nosso cérebro tem, né? Então a gente fixar as coisas negativas, recordar umas negativas, imaginar, né, de forma geral também as coisas de forma mais negativa. Tem um estudo fantástico da Pensilvânia que ele mostra que 91%, vou repetir, 91% das coisas que a gente imagina, né, que tiram o nosso sono, não chegam efetivamente a acontecer, né? E aí tem uma questão também, pessoal. Por exemplo, se a gente está conversando agora, e aí você olha no seu celular, 20 chamadas não atendidas, né? A quem que pensaria, fala, putz, eu acho que minha mãe ganhou na Mega Sena. Ela apostava bem que ela dizia que ia ganhar. Ou a gente pensaria, putz, eu acho que a minha tia Mariana, realmente ela não estava bem. A gente até chega a imaginar quem que pode ter morrido, né? Então, esse é o nosso padrão do nosso cérebro, né? De fixar as coisas negativas, imaginar as coisas, né, de uma forma geral, piores do que realmente são. E aí uma outra questão muito interessante que a gente tem com esse padrão, pessoal, é a comida. Até a gente brinca, né? Tudo que é gostoso faz mal, né? Tudo que é saudável não é gostoso, né? Assim que a gente fala. E por que isso, pessoal? Porque lá na pré-história, né, a gente andava cerca de 17 km por dia. A gente precisava caçar, existiam períodos de estiagem, né? Então, a gente precisava efetivamente ter comidas muito calóricas, né, para que a gente sobrevivesse. Hoje é a primeira época da história humana que a gente tem comida disponível por todo o período. Então, a gente sabe que à noite a gente não vai passar fome, que amanhã vai ter a comida, mas ainda assim nosso cérebro fala, bom, pode ter uma estiagem, você pode ter que precisar ficar sem comida, então coma comida calórica. Então, vocês percebem, pessoal, o quanto que racionalmente para a gente é muito claro, né, que a gente não vai passar fome, mas para o nosso cérebro primitivo ele ainda age daquela mesma forma, né? E aí eu gostaria de trazer aqui para vocês, pessoal, para vocês verem as sensações desse vídeo. Perceberam esse monte de sensações ruins, né, que vem, mão até sua, um monte de sensação ruim, né, de ver essa imagem. Aliás, sabem por que a mão sua, pessoal? Porque para o nosso cérebro, né, a gente está numa situação de perigo, né? Então, quando a gente está olhando isso, a gente está numa sensação de perigo. E a mão suada, né, nos dá uma forma de defesa para a gente fugir. Então, se algum inimigo tentar pegar a gente consegue fugir. E por que essa sensação de perigo, pessoal? Que para o nosso cérebro a gente está passando ao assistir uma imagem dessa. Porque o nosso cérebro ele não distingue o que a gente está imaginando do que efetivamente está acontecendo, né? Então, para o nosso cérebro, a gente está numa situação de perigo. Mas alguém tem dúvida que está numa situação de perigo? Não, você está sentado numa cadeira, está assistindo essa apresentação sem nenhum resquício de dúvida. Mas para esse cérebro primitivo que não distingue o que você está vendo ou o que está imaginando, isso está acontecendo. É a mesma coisa, né, num cinema, né, quando a gente está lá. Agora, pessoal, tendo em vista que a gente não distingue essas duas coisas, queria que vocês observassem quando você imagina, por exemplo, uma discussão com um chefe, uma discussão com um colega, com um parceiro. Para o seu cérebro, ao imaginar essa discussão, ela já está acontecendo. Você vai ter todas aquelas reações, inclusive ao relembrar, né? Isso já está acontecendo. Então, isso é extremamente importante, né?
Tem um estudo bem interessante, que é um estudo que eles fizeram com tocadores, né, pessoas que tocam, na verdade, piano, né, músicos. E aí eles dividiram um grupo que realmente fez aula, né, de piano e outro grupo que só imaginou fazendo aula. E eles tiveram a mesma área do cérebro ativada durante essa imaginação. Falta tempo para a gente fazer isso, mas eu poderia colocar aqui para vocês, né, imaginarem um limão, sentir o cheiro e logo a gente começa a salivar, ou com poeira, enfim. Falta um tempo para isso, né? Mas o que eu gostaria que ficasse claro é que o que a gente imagina ou relembra pro nosso cérebro está acontecendo. E aí a gente traz, né, aquela informação que eu falei que 91% das coisas que tiram o nosso sono não chegam a acontecer, mas para o nosso cérebro isso efetivamente aconteceu. A sexualidade também, a sexualidade é uma questão também extremamente primitiva e presente na nossa vida, né? Então, por exemplo, porque essa mulher, né, ela é uma mulher atrativa sexualmente, né? Então, primeiro os seios fartos mostra que ela vai dar uma boa amamentação, a proporção do quadril e cintura dela mostra que ela não é gestante, né? Então, ela está num período, né, de forma geral, pessoas normais não sentem atração física por idosos ou crianças porque não estão no período fértil. Ela no período fértil. Então, todas essas questões que levam a ter, né, essa atração sexual, essa mulher ser sexualmente atrativa. E aí, desse homem, né, se a gente pensa, um homem que tem um corpo atlético, né, então ele vai ser um bom caçador, vai dar uma prole saudável. Mas alguém tem dúvida que vai casar e vai precisar caçar? Não, mas para o nosso cérebro, pensando lá mais uma vez naquela frase de Richard Dawkins, né, da questão dos genes, da perpetuação da espécie, então eles, né, são parceiros ideais. Bom, pessoal, então medo é um fator que foi muito importante para a sobrevivência da espécie. Né? Então imagine esses dois lobos, eles começassem a brigar e aí de repente ele tem medo, eles continuam brigando, até que um morre e o outro talvez fique tão ferido que morra depois. E aí, pessoal, se a gente pensar na questão, né, dos genes, da perpetuação da espécie, isso não acontece. Então, o medo é fundamental para isso. Né? Só que o que acontece hoje, nossos medos, de forma geral, são medos muito relacionados a fatores psicológicos, né? Por exemplo, como falar em público, como uma conversa com o chefe. Esses são nossos medos, né? De forma geral, inclusive que nos congelam, né? E aí, falando em congelar, né? A gente tem um lagarto aqui na foto da esquerda que parece que está morto, né? Mas na verdade ele está num processo que é chamado de tanatose, né? O que é esse processo? Quando ele está em extremo perigo, né? Alguns répteis fazem isso e fingem de morto. Né? E aí nós, seres humanos, a gente traz essa herança também, né? De fingir de morto. O que a gente faz numa situação de extremo perigo? Por exemplo, a gente desmaia. Né? Tem um vídeo que eu não gosto de colocar na apresentação porque ele é bem triste, mas é de um atentado terrorista nas Olimpíadas. E aí o que é interessante desse vídeo? A hora que acontece o atentado, as pessoas ficam congeladas por um período e depois elas reagem. Né? Então a gente traz dessa herança, né, dos répteis, conforme eu vou mostrar agora. A gente tem o cérebro trino, né? Então a gente tem esse cérebro reptiliano, que é essa parte mais primitiva, e aí a gente tem o cérebro límbico e depois o neocórtex. Só vocês percebem o quanto, né, essa questão primitiva está enraizada no nosso comportamento? Bom, temos também um outro fator importante que é o viés de repetição. Né? Então a gente vê o prazer de outra pessoa, ativação de vias sinápticas cerebrais, necessidade de repetir o comportamento para aceitação social ou sobrevivência. E aí tem um estudo bem interessante que são 4 atores que estão numa fila de uma entrevista, né? E 2 pessoas que estão ali realmente achando que é uma entrevista. E está tudo sendo filmado. E aí ele chama o primeiro para a entrevista, que é um ator. Ele, ao levantar, ele assovia e aí
ele dá um pulinho e vai para a entrevista. O segundo chamado, ele também faz a mesma coisa, levanta, assovia, dá um pulinho e vai para a entrevista. O terceiro e o quarto, então os 4 atores fizeram a mesma coisa. O quinto, que não era ator, ele olha para um lado, para o outro e faz a mesma coisa. Ele assovia, dá um pulinho e vai. E o sexto também. Então isso mostra o quanto a gente repete, né, os comportamentos. Hoje a gente tem os influencers, né, digitais, influenciadores digitais, que trazem esse aspecto, né? Então, de repente a gente olha e fala, bom, essa moça é bonita, ela é rica, ela é famosa, e eu quero ser bonito, e usa esse tênis, eu quero ser bonito, rico e famoso, então eu vou comprar esse tênis. No fim a gente fica feio e pobre, né? Bom, e como melhorar isso, né, pessoal? É algo que a gente vai falar daqui a pouquinho aí no próximo bloco.